Estamos de volta com os Pingos nos Is nessa terça-feira de carnaval. E agora quem conversa comigo e com o Zé Maria Trindade é o senador Major Olímpio aqui de São Paulo. Senador, tudo bem? Muito obrigado por atender mais uma vez gentilmente a Jovem Pan. Tudo bem, Silvio? Um abraço. Zé Maria, nessa terça-feira de carnaval, estou mais à disposição de vocês do que nunca aí para qualquer tema. Muito bem, senador, ao lado do ex-secretário da Receita Federal, Marco Cintra, do empresário Flávio Rocha, algumas entidades do setor de comércio e serviços, o senhor encampa aí essa luta, vamos chamar assim, por uma reforma tributária, um modelo de reforma tributária. Afinal de contas, entra governo, sai governo, fala-se numa reforma tributária, mas pouco se avança. Por outro lado, há propostas em tramitação no Congresso Nacional, algumas propostas de emenda à Constituição em debate que tampouco agradam a maioria dos empresários. E o senhor também tem algumas linhas alternativas. Eu queria que o senhor colocasse aqui, para quem nos assiste, para o ouvinte também da Jovem Pan, qual é a sua proposta? Bom, em primeiro lugar, o projeto de emenda constitucional 45, que está na Câmara, ele foi concebido por uma consultoria privada, contratada por setores empresariais, por bancos, indústria farmacêutica, indústria de automóveis, tabaco, bebidas, com um objetivo específico, de defender interesses desses setores. E foi apresentado na Câmara dos Deputados e acabou se propalando que é o melhor projeto de reforma previdenciária. De outra sorte, também o Senado, buscando um protagonismo, apresentou um projeto que era do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que também tem coisas positivas, com diminuição do volume ou do nome de tributos, de consolidação, imposto de bens e serviços ou imposto de valor agregado. Mas, na verdade, com as duas propostas, nós estamos aperfeiçoando o obsoleto. Nós queremos permanecer na época analógica, onde se fazia uma nota fiscal, um fiscal para o caminhão, vai fiscalizar a carga, quando o mundo hoje já faz uma fiscalização digital, eletrônica. E esses empresários que você citou no começo da matéria, sindicatos de trabalhadores, vários segmentos, estão buscando, sim, alternativas. O que você citou, por exemplo, varejistas, empresas de serviço, profissionais liberais de saúde, ensino privado, desde a infância à universidade, é que esses serviços, se for aprovada essa PEC da Câmara, vão ter impostos que vão ser, por exemplo, impostos sobre aluguéis. Vão crescer 400% os impostos. O cidadão que vai num médico e que o médico emitir um recibo, o custo vai ser de impostos vai aumentar 450%. Uma academia de ginástica que o cidadão vai hoje vai crescer 30%, 40% o valor absoluto dela. Então, se nós queremos fazer uma reforma tributária, primeiro é o seguinte, não dá para falar em aumentar carga tributária. O Brasil não aguenta mais isso. É fazer uma redistribuição disso. E tem, por exemplo, em relação à PEC 45, está na cara. Por que os bancos estão tão contentes e dizendo que é o melhor projeto do mundo? Porque os ganhos são exponenciais hoje e a tributação baixíssima em relação a isso. Nós queremos equalizar e não queremos, principalmente, que o pobre realmente pague mais, porque já não aguenta pagar mais. Então, está se discutindo, sim. Existem propostas que já são colocadas. Você falou do Marco Cintra, ele defende há mais de 30 anos
o imposto único. O deputado Luciano Bivar tem projeto que fala do imposto único, o general Peternelli, a ampliação dessa base, desses impostos. Hoje já se fala no microimposto, que, por exemplo, na Suíça foi adotado, numa base maior, mas estabelecendo uma alíquota. E essas alíquotas a serem adotadas, por exemplo, na PEC 45, está se falando com 25% de tributação, se resolvem todos os tributos. Não é uma verdade, isso vai ter que ser maior para 30%, 35% de tributos, e aí ninguém aguenta isso. Foi estabelecido agora uma comissão mista, os dois projetos estão tramitando na Câmara e no Senado. Houve reações, por exemplo, do Rodrigo Maia, que até então só a Câmara e ele falava dessa PEC 45. A hora que saíram os segmentos da sociedade dizendo: olha aí, cidadão, que você vai pagar mais, aí o Maia ficou bravo, alguns segmentos ficaram bravos, porque vai se discutir. Foi instalado, na última semana, antes do Carnaval, uma comissão mista das duas casas, com 25 senadores de titulares, 25 de suplentes, 25 deputados federais de titulares, 25 de suplentes, para discutirem as duas propostas que são colocadas. Senador, não é muita gente, não? 25 deputados, 25 senadores, evidentemente para conseguir contemplar a quantidade de partidos, né, que o Congresso tem hoje, mas não vira uma torre de Babel, não? Pode virar sim, tanto que nós íamos trabalhar no recesso, Silvio, porque ia ser uma comissão de 15 senadores e 15 deputados. Só que o pau já comeu, porque partidos e representantes da Câmara entenderam que não estava proporcional a Câmara com 513 deputados ter 15 representantes e o Senado com 81 ter 15 representantes. Acabou chegando no 25. Nós temos que tentar, desde 5 de outubro de 88, quando se promulgou a Constituição, Zé Maria, que está aí trabalhando com você, sabe muito bem disso. No dia seguinte, saiu todo mundo dizendo: agora nós temos que fazer a reforma tributária. Já vai para 32 anos. Se nós pegarmos tudo que tem de legislação tributária no nível da União, dos estados, dos municípios, de 88 para cá, nós temos mais de 380 mil normas editadas. Então, todas as empresas, desde do microempreendedor, você tem que ter um contador para você não ir para a cadeia, às vezes, de não pagar o imposto que você não sabe na proporção que você tem. Já temos uma torre de Babel. Nós vamos ter que ter serenidade, maturidade, sim, para tentar encontrar o melhor texto. Não é o texto do Senado, não é o texto da Câmara, não é o texto do Marco Sintra, não é do Bernardo Api, não, é o melhor texto para a sociedade. Tomara que haja serenidade. Eu, da mesma forma que você, eu estou reticente, porque se já quebrou o pau, que nós íamos trabalhar durante o recesso para poder agilizar esses textos, na primeira manifestação do presidente da Câmara e do Senado para constituir as comissões, antes do recesso, o pau já quebrou. Foi um motivo, foi a Lei Tim Maia. Me dê motivo para a gente não fazer nada no recesso. E acabamos não fazendo. Agora nós temos que andar de forma rápida. Passou, senador. Agora estamos passando essa terça-feira de Carnaval, aí nós temos esse semestre, e ele é senador. Curto, tem vários feriados, e se deixar para o segundo semestre, não aprova mais nada, porque aí nós temos todo mundo focado nas eleições municipais. Senador Zé Maria, olha, Ô, Zé Maria. Senador, o senhor é integrante, um dos integrantes da comissão, né? O que eu vi hoje é o desenho de que ou se vota o texto da Câmara, né, ou se vota o do Senado, ou um terceiro, que eu acho que é a grande possibilidade, unindo Câmara e Senado e algumas sugestões do próprio governo. O presidente Jair Bolsonaro não mandou ao Congresso Nacional um projeto de reforma tributária, mas é evidente que a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, eles estão ajudando, estão participando do debate e vão dar pitacos importantes. Senador, eu vi de vários senadores exatamente esse argumento,
de que o IVA, que está nos dois projetos, ali, a substituição de impostos, né? O IVA já vai nascer um imposto antigo, um imposto velho. Na verdade, isso não é uma reforma tributária, porque não mexe na distribuição dos recursos entre estados e municípios. E esse imposto sobre movimentação econômica, que não é igual à CPMF, é a grande novidade do mundo, porque todos os pagamentos, todas as transações serão exatamente através de movimentações econômicas. Agora, senador, é difícil demais aprovar isso no Congresso Nacional, exatamente pela semelhança com a CPMF, né? A CPMF ela acabou satanizada porque foi uma ideia positiva, onde se usou a credibilidade do Adib Jatene, na época como ministro da Saúde, seriam recursos destinados a custear a saúde. Depois acabou não sendo isso, houve uma grande campanha de satanização da CPMF e agora, se você falar é uma contribuição provisória ou permanente, o pau quebra. A ideia de uma alíquota tributária, como o mundo está fazendo isso, ampliando essa base, por exemplo, para as empresas de tecnologia que hoje não contribuem ou pouco contribuem, esses iFoods, Uber, Google, Facebook, que é preciso ser tributados adequadamente e tem que ser sob uma base razoável. Lógico que é difícil, 32 anos e a encrenca. E tem muita gente interessada em que fique do jeito que está. Agora, por exemplo, a PEC 45. O Tiririca, meu amigo, diz, olha, pior que está, não fica. Se for essa PEC hoje implantada na forma como foi concebida, piora sim. O Senado, nós precisamos refluir em algumas coisas. O Roberto Rocha é o presidente da comissão mista agora, mas ele, num relatório avaliando a PEC 110 na CCJ, ele fez uma proposta até de ter uma zona franca no estado dele também, lá no Maranhão. Nós precisamos ser razoáveis com essas coisas hoje e fazer uma avaliação. Você não pode falar em tocar em Zona Franca, mas a Zona Franca de Manaus ela faz com que o país perca de tributação 40 bilhões por ano. Mas ele gera emprego lá, na região norte do país, tem uma significância? Tem, mas é preciso discutir, é preciso botar verdadeiramente o dedo na ferida. Eu espero que haja serenidade. Outra coisa que você lembrou com perfeição, eu já vi várias posições tomadas pelo governo ao longo do tempo. Ora das manifestações do próprio presidente, ora do Paulo Guedes, ora de auxiliares do Paulo Guedes, que muitas vezes dizem, olha, nós vamos mandar um projeto a semana que vem. No dia seguinte, olha, nós não vamos mandar um projeto, nós vamos apenas oferecer conteúdos. Faz pelo menos 10 meses que eu estou ouvindo essa cantilina. Vem um projeto do governo, não vem o do governo, a semana que vem, depois ele vem, ou só serão fornecidos conteúdos. Eu digo para você hoje, com tranquilidade, o governo não tem um projeto hoje. Não tem de verdade. Então, está tentando fazer essa mediação. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Como é que nós vamos fazer as simulações sobre as alíquotas, sobre os volumes, as compensações, se nós não tivermos os órgãos da economia, a Receita Federal, para fazer essas simulações? Absolutamente impossível. Então, após a ressaca do Carnaval, já estamos na terça-feira, no dia 3 nós vamos ter a primeira reunião dessa comissão. Tomara a Deus que nós tenhamos serenidade para isso. E tomara a Deus que nós já tenhamos esses conteúdos e uma posição de governo em relação a isso. Eu vejo com muita dificuldade você concluir uma reforma de natureza tributária em que você vai envolver necessariamente uma proposta, você não envolve estados e municípios, na outra você envolve, o governo dá os seus pitacos, às vezes pela mídia ou em manifestações de ministro ou do próprio presidente, dando conta de fazer
por fases, mas nós vamos ter que ter muita serenidade e responsabilidade, porque esse canto da sereia eu já venho ouvindo há alguns anos. E normalmente foi falado o volume da comissão. Dizem que o camelo nasceu de uma comissão que era para fazer um cavalo, mas deram tanto palpite que veio aquele bicho com uma cor diferente, com uma corcova, o pescoço comprido. Então, tomara a Deus que a gente não vá tentar fazer o camelo, porque a população tem uma expectativa em relação a isso. E eu repito, Zé, você que convive 24 horas por dia, o Congresso e governo, se for para o segundo semestre, não acontece mais esse ano. Pois é. É verdade. Você quer ter um complemento, Zé? Depois tem outra pergunta para o senador. Diga, Zé. Não, é isso mesmo. Se ficar para o segundo semestre, não aprova, não. Isso tem que ser rápido. É 45 dias para apresentar esse projeto. Pois é, Silvio, pode falar. Senador, olha só, o senhor usou mais de uma vez a palavra serenidade, né? Quando a gente fala sobre reforma tributária, é evidente que há um papel fundamental dos governadores, né? Sempre que fala em tributação, imposto, tem todas as questões estaduais também. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro andou dando umas alfinetadas nos governadores sobre a questão do ICMS, especialmente sobre a questão do preço da gasolina na bomba, né? A Petrobras reduz alguns valores, mas isso não chega lá na bomba na hora que a gente vai ao posto de gasolina. O que é possível fazer para serenar os ânimos aí com os governadores e especialmente no tocante da reforma tributária? Olha, o presidente tem uma forma toda própria, característica dele. Ora, eu sou um aliado, mas não sou alienado. Dizer para os governadores, se você zerar o ICMS sobre combustíveis, eu zero aqui, é ter a certeza que não é possível se realizar isso. 20% dos tributos nos estados, vamos pegar, por exemplo, o estado de São Paulo. Ele está ancorado sob o ICMS. Não adianta. Seria um sonho isso, e nem na utopia de Thomas Moros dá para conceber você hoje abrir mão de tributos. Vamos falar com o Paulo Guedes e com a equipe econômica. Fala, Paulo, aonde é que nós vamos zerar tributo hoje? Ele tem um infarto. Então, uma coisa é retórica política, essa estimulação que o presidente faz, né? Os governadores reagem pelo outro lado, mas ambos os lados sabem que, primeiro, não dá para abrir mão de tributos, você tem que reorganizá-los, fazer quem está sonegando pagar, acabar com os mecanismos de corrupção, de parar de ter a fiscalização física, né? E haver realmente uma repartição de recursos de União, estados e municípios de forma equilibrada. Não é fácil essa tarefa, gera incredulidade, principalmente no ano eleitoral. Se nós avançarmos com a proposta hoje que os prefeitos e governadores fiquem com a interrogação, é certeza que não passa. Porque quem faz a mobilização, e muitos dos parlamentares, vamos dizer, a grande maioria, são dependentes diretamente com os seus governadores, com os prefeitos da sua base eleitoral. Se ficar uma interrogação em que o município perceba que vai perder mais do que possa ganhar, é a mesma coisa você poder dizer, olha, nós temos o Porto de Santos, e dependendo da proposta que está colocada ali, por exemplo, a PEC 45, um centavo gerado do Porto de Santos, ele não entraria para o caixa do município de Santos. Não vai acontecer, né? Então, quando nós temos muitas vezes esse tiroteio político, né? A insinuação, zero aí que eu zero aqui, é aquela situação que nenhuma das partes tem a condição real de concretizar o que está se propondo. Porque daí o presidente fala, zero aí que eu zero aqui, daí você vai ter governador falando, se o presidente zerar a mesma parte dele, eu zero a minha. A situação não vai acontecer.
Agora, redução de tributos, buscar se equalizar situações, como tem sido feito, redução em alguns estados dos ICMS sobre combustíveis da aviação, para tentar baratear a aviação regional, o transporte interestadual. Esse esforço tem sido feito em harmonia, mas aí a economia da União com os governadores do Estado, dentro de uma discussão madura, não dá para ser uma discussão por rede social. Você tem um conselho, um conselho fazendário dos secretários de Fazenda dos estados, que tem uma interação técnica com o Ministério da Economia, mas aí com uma discussão profunda. Não são esses desafios que vão se tornar realidade. Senador, deixa eu colocar uma questão aqui, voltando para Brasília, para o Congresso Nacional. A Jovem Pan encampa a proposta de emenda à Constituição a favor da condenação, a prisão após condenação em segunda instância, uma proposta, aliás, tem mais de uma, que tramita aí no Congresso Nacional, uma tentativa que o Legislativo reverta a decisão do Supremo Tribunal Federal. Há algumas assinaturas sendo coletadas no Senado, mas ainda faltam. Eu queria saber a avaliação do senhor, a opinião sincera do senhor. O senhor acredita que essa PEC, que o Congresso vai ouvir as ruas e vai aprovar essa proposta de emenda constitucional para tentar reverter, como eu disse, a decisão do Supremo? E aproveito e convido quem nos assiste, quiser fazer parte dessa campanha, em jp.com.br/prisal, né? Prisão sem o tio em cima do A, você pode assinar o abaixo-assinado da Jovem Pan, já são mais de 320 mil assinaturas. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Grupo Jovem Pan por mais uma atitude como meio de comunicação, e tomara que inspire tantas outras, para fazer valer a voz da população. Essa questão da decisão do Supremo, aquela vergonhosa decisão daqueles 6-5, nós temos hoje na Câmara, que vocês estão apoiando, nós também pelo Senado. É uma PEC, projeto de emenda constitucional, que ele restabelece a possibilidade da prisão em segunda instância, porque ele, na verdade, ele antecipa, ele acaba com recurso especial e recurso extraordinário, que aqui no Brasil nós temos 4 instâncias de recursos. Ele tem uma base mais abrangente, que não vai só para a justiça criminal, vai para ações contra a fazenda pública, ações trabalhistas. Isso cria uma dificuldade maior de se conseguir votar essa PEC. E no Senado, você está falando em assinaturas, eu mesmo fiz, antes do Carnaval, a coleta de assinatura de um abaixo-assinado, e coletei 43 assinaturas. Nós somos 81 senadores, então nós já temos a maioria absoluta para que se paute, está pronto, foi votado pela gente na CCJ, o projeto de lei do Senado 166, do senador Lazier. Nós votamos no final do ano, dava para ter votado no plenário, lamentavelmente, aliás, ele era terminativo, já era para ter sido aprovado na CCJ e mandado para o Senado. Lamentavelmente, o líder do governo, Fernando Bezerra, fez um recurso de levar para o plenário, que foi uma medida protelatória, porque não queria, não sei se o governo, não sei se ele, não queria naquele momento aprovar a prisão após segunda instância. Voltamos do recesso, estamos tentando pautar, o presidente do Senado está dizendo, não, vou esperar a PEC. E a gente está dizendo, não precisa esperar a PEC. O próprio ministro Moro, antes do Carnaval também, numa audiência pública na Câmara, disse, gente, vamos aprovar o projeto do Senado. Ele em nada se conflita com a proposta de emenda constitucional. E nós estamos dizendo, vota a PEC na hora que terminar, porque lá são 40 sessões, vai demorar. Vai lá para abril, maio, se for, porque tem muita gente na Câmara que não quer que vote nada de prisão após segunda instância. A ideia da protelação no final do ano, para dizer a verdade, era para ver se a população esquecia do tema, mas não esqueceu. Vocês da Jovem Pan estão lembrando o dia todo, é mesmo para a população, vai lá, manifesta nas redes sociais.
Nós estamos divulgando hoje, fizemos uma coletiva dos 43 senadores que assinaram, dizendo para a população, é uma forma de dizer, cobre no seu estado quem não assinou e por que não assinou. E eu digo para você, nós não vamos terminar esse semestre sem ter a prisão em segunda instância. Não é porque nós, políticos, estamos querendo, não, que a maioria não quer. De verdade, é que tem medo de assumir. Agora, a população não tem outro tema. Você vai falar para a população, nós discutimos agora sobre reforma tributária, fala isso para o povo nas ruas, o povo fala assim, escuta, senador, primeiro a prisão em segunda instância, depois vocês falam de tributário, depois vocês falam de reforma administrativa, não vem com conversa mole. Isso é verdade, viu, senador? Isso é verdade. Desculpe interrompê-lo, mas isso é verdade. Nós fizemos uma enquete nas redes sociais na sexta-feira da semana passada para saber justamente se quem nos assiste, nos ouve, tinha noção do que a reforma tributária ia impactar no bolso, na vida, no dia a dia. E aí 67% de quem respondeu disse assim, olha, a gente não tem ideia ainda do que vai acontecer. Mas aí, quando a gente faz uma enquete, uma pesquisa, uma pergunta nas redes sociais sobre a prisão em segunda instância, é um massacre. É um massacre, quase 100% defendem o restabelecimento da prisão em segunda instância depois daquele 6-5, que esse 6-5 o Brasil também não esquece, não. Não foi só o 7-1 no futebol, esse 6-5 o brasileiro não engoliu. Não, isso é mais do que a verdade. Então você me perguntou, realmente você acredita? Eu quero já. Passou quarta-feira de cinza, passou a Lalaú do Carnaval. Davi Alcolumbre, sua responsabilidade constitucional, irmão. Pauta isso, vamos ver quem tem café no bule. Eu quero ver quem é o senador que vai apertar o dedinho lá e dizer eu sou contra a segunda instância, a prisão após segunda instância. Esse é o medo hoje. Era para o povo esquecer com o recesso. A Jovem Pan ajudou o povo a lembrar e o povo não quer saber de outro assunto. E não vai sair do pé dos políticos. Eu pego avião, eu ando no transporte público de São Paulo, eu faço palestras pelo interior de São Paulo, não tem conversa. A imprensa também está pautando, não quer saber quando é que vocês vão tomar uma atitude e vão resolver essa questão. Ou fecha o Congresso e diz que o Supremo legisla, faz esse 6-5 vergonhoso, né? Depois as pessoas não entendem por que a gente fica tentando instalar CPI e lava-togas. Por que eu entrei com processo de impeachment contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli? Pergunta para a população, que a população já sabe. Alguns colegas meus fazem de conta que não sabem, mas o povo não está esquecendo, não. Zé Maria Trindade, volto com você. Pois é, senador. São muitos assuntos deixados para depois. O senhor lembrou de um assunto muito importante aí que está na gaveta, que é impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não atribuo ao presidente do Senado Federal essa competência toda de abrir ou não. O plenário do Senado é a autoridade máxima da casa. Ele não despacha, sim ou não, porque se ele despachar, aí o assunto vai para o plenário do Senado Federal. O que pode ser feito, senador, para que o presidente do Senado dê uma decisão sobre esses pedidos de impeachment que estão se acumulando lá na presidência do Senado Federal? Olha, Zé Maria, eu vejo como cristalina a competência e a soberania do plenário. O presidente vê de forma diversa, como os outros presidentes do Senado também. Você é expert aí em Congresso, você sabe muito bem, nunca se instaurou um processo de impeachment, nem de ministro supremo, nem de procurador-geral da República, que é competência do Senado, está lá estabelecido. E aí eu vou botar o dedo na ferida, né? Assim como acaba prescrevendo a maioria dos crimes lá no Supremo Tribunal Federal, praticados principalmente por senadores. Nós já tivemos presidentes da casa ali que barbaridades e acabaram prescrevendo os crimes. Sabe o que é aquele negócio? Não mexe nas minhas gavetas que eu não mexo nas suas. E nós estamos querendo, tem projeto de resolução interna do Senado que muda o regimento, clareando justamente o óbvio da soberania
do plenário, mas daí o próprio Davi não pauta. O próprio Gilmar Mendes já ironizou uma vez uma fala minha num veículo de comunicação, falou, fala para ele recorrer para o Supremo, e dando risada. Porque realmente, se nós tivermos que arguir alguma inconstitucionalidade ou alguma norma, o guardião da Constituição é o Supremo. E aí a gente tem o Supremo ironizando, dizendo, segura como está. Então, quando nós pegamos a lei de impeachment, aquela de 1950, nunca, não é só o Davi Alcolumbre, não, nunca nenhum presidente do Senado fez o seu dever de ofício. E olha, nós temos aí os cidadãos de toda a ordem. Só meu tem pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes e tem contra o Dias Toffoli. Nós temos aí pelo menos umas 2 dezenas de pedidos que ficam dormitando nas gavetas. E essa conversa de dizer os poderes têm que ser harmônicos, né? Então o poder executivo tem que tolerar tudo, o legislativo tolera tudo e o Supremo Tribunal Federal também tolera o que puder tolerar em relação aos outros poderes. Não é uma questão de tolerância ou não, é de cumprimento da lei. Esse é um acordo sórdido que a gente tem assistido ao longo de décadas e cada governo vem com a mesma cantilena. Não, agora nós precisamos manter essa harmonia e equilíbrio. Que diabo de harmonia é essa, onde um poder não cumpre a sua obrigação legal? Ou muitas vezes, como faz o Supremo, invade competência, humilha o Senado e a Câmara e diz, na soberba de deuses interpretadores da Constituição, acabam legislando. Aqueles ministros supremos que adoram o eco da própria voz, que sabe quando tem transmissão direta, fazem aqueles pequenos votos, citando as próprias manifestações antigas de 3, 4 horas, e legislando, arrebentando, dizendo, Senado, você serve para quê? Câmara dos Deputados, você serve para quê? Que harmonia entre os poderes é esse? Que harmonia dos poderes é esse que nós estamos tentando agora tungar todo o orçamento e nós fazemos a distribuição desse orçamento entre nós pelo Congresso, que é o veto 52, né, que está lá em relação ao orçamento. Então, gente, não tem essa de harmonia quando o poder está se omitindo das suas obrigações. Então, nesse momento, ao longo da história, de 1950 para cá, presidentes e mais presidentes do Senado têm sido omissos quando qualquer cidadão ingressa com um pedido de impedimento dessas autoridades, conforme está estabelecido na Constituição. Mas isso vai mudar. Nós vamos ter, para um futuro bem próximo, senador que possa alcançar a presidência do Senado, ouvindo realmente senadores que estão ouvindo em sintonia a população e que vão fazer a sua missão constitucional. Davi Alcolumbre defende o Senado, defende os senadores, tenho que dizer isso com unhas e dentes, mas falha, eu já disse isso a ele, eu abri mão de ser candidato à presidência porque não tinha a chance de me eleger, vocês sabem disso. Simone Tebet também abriu, Álvaro Dias, porque senão Renan ia ganhar a eleição. E tínhamos uma expectativa que o Davi se transformasse nesse presidente dessa mudança, de uma mudança que 85% dos senadores que disputaram a reeleição foram rejeitados nas urnas. Infelizmente, em relação a essa soberania do Senado, essa independência, nós não conquistamos ainda, mas a população vai alcançar, eu tenho fé nisso. Tem uma frase, né, senador, que o senhor já deve ter escutado aí no Salão Azul, no Senado Federal ou nos bastidores de Brasília, o Zé Maria já cansou de ouvir, que dizem que acima do Supremo só Deus. E olha lá, às vezes
nem ele. Mas eu queria seguir com uma pergunta aqui para o senhor em relação a um outro poder, né? Em relação ao executivo. Na semana passada, o ministro General Heleno, chefe do GSI, disse uma frase que acabou irritando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, especialmente também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que o senhor se referia agora há pouco. Ele falou que o Congresso tem chantagistas, né? Que o Congresso chantageia o executivo. Isso acabou vazando dentro de uma cerimônia. Ele não disse isso no microfone, ele não falou isso numa entrevista. Acabou vazando, ele também se irritou porque entendeu que de alguma forma isso invadiu a privacidade dele, mas fato é que foi mais um fator de tensionamento entre a relação do executivo, que desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro sofreu atritos, especialmente quando a gente fala na figura do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Queria ouvi-lo. Bom, tem um ditado que o filósofo Venceslau-Ense, na minha terra, diz que a língua é o chicote da bunda. O general Heleno, o que ele falou é absoluta verdade. Eu disse no dia que nós fizemos a obstrução, que queriam derrubar o veto do presidente, dando 19 bilhões de reais para ficar na mão do relator, presidente da Câmara e do Senado, para que a gente possa distribuir senadores e deputados, além das emendas individuais impositivas, além das emendas de bancada. O que o general Heleno verbalizou, isso ele estava conversando reservadamente, é o que está se passando nos bastidores. Agora eu tenho que dizer a você, vaca não está reconhecendo bezerro desse pasto. A semana passada fui eu, Álvaro Dias, mais representantes do Novo, que fizemos com os senadores do Muda Senado, fizemos a obstrução, porque o líder do governo, líder do presidente no Senado, líder do governo, Eduardo Gomes, no Congresso, estavam nos pedindo para derrubar o veto do presidente. Eu nunca vi isso na história da humanidade. E num acordo com o governo. Quando nós entramos com obstrução e derrubamos, porque foi feita uma reunião na sala do Rodrigo Maia, eu estava a caminho do Congresso, cheguei no final e ficaram dando uma saraivada todos os líderes da Câmara e do Senado. Não, mas é emenda para nós, é poder para nós, é um parlamentarismo branco. E o Álvaro Dias estava lá sustentando praticamente sozinho. Quando chegou no plenário, fui eu que peguei o microfone. Então, o que o general Heleno disse, eu já disse ali, para com isso. Como é que nós vamos pegar? O governo federal vai ficar para as despesas obrigatórias com 11 bi. Nós, pelo Congresso, com 19 bi. Num ano eleitoral, gente. Então, como é que vai ser essa distribuição? Ela vai ser justa? Não. O Major Olímpio é boca dura, o Major Olímpio não aceita emenda que não esteja no orçamento ali previsto, não aceita quebra-galho. Já disse isso lá, eu e 33 senadores que assinamos e entregamos para o presidente e para o governo. Está aqui, ó. Com a gente, não. Nós falamos de boca cheia mesmo. Que conversa é essa? Agora irritou os dois, porque também o submundo, Zé Maria, sabe que 19 bilhões dá para mudar a convicção de boa parte do Congresso para se aprovar emenda constitucional permitindo a recondução de presidente da Câmara e presidente do Senado. Entenderam? Zé Maria Trindade, vou passar aí para você então fazer uma última questão para o Major Olímpio. O senador Major Olímpio fala, tem que ser falado, é isso mesmo. Senador, quem são esses chantagistas aos quais se referiu o general Heleno? Olha, você tem um volume muito grande de partidos e de parlamentares, por consequência. Senador, deixa eu pegar carona e complementar, já que a pergunta do Zé Maria tem um temperinho aí, deixa eu fazer uma pergunta. É o Centrão, senador? Não, você tem de toda a ordem aí. Por exemplo, nesse veto 52, que tira todos os recursos do presidente, não é só Centrão. Você tem o PT nisso aí, não é só oposição. O senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado,
Eu fiz a manifestação dizendo PSL vai entrar em obstrução e eu disse porque eu ia entrar. Randolph pegou o microfone e disse: muito embora eu seja a oposição, não é justo que o povo brasileiro que se tire toda a estrutura da mão do executivo, que tem uma estrutura de ministérios, de autarquias, de órgãos públicos para fazer uma avaliação das necessidades e não do toma lá da cá do deputado dar ali uma emenda para poder reeleger o prefeito, para reeleger X vereadores. Se fizer isso com 19 bilhões, meu Deus do céu, você vai ter regiões aonde vai ter aquela concentração enorme de recursos, porque o senador ou o deputado é prestigiado no grupo do Senado e da Câmara, e não estou falando em centrão. Nesse momento, se juntam muitas forças em torno disso. Agora, quem está perdendo com isso é o país. Então, muito embora eu tenha debates acalorados, por exemplo, com o Randolph, eu tomei a palavra nesse dia e disse: olha, obrigado, o Randolph. Você, como líder da oposição, fez a melhor defesa da estrutura e a manutenção mínima da estrutura do executivo e da governabilidade. Então, não dá para dizer é o centrão, é o partido A, é o parlamentar B. Basta acompanhar depois a distribuição dessas emendas, desses recursos. E isso ainda, nós estamos na terça-feira, amanhã é quarta-feira de cinza, nós vamos voltar na outra semana, vai se marcar uma sessão do Congresso, o couro está comendo, porque o governo acordou, não mandou o chamado PLN, que era um projeto, abrindo mão desses 19 bilhões, ele não tem que abrir mão mesmo. Aí eu concordo com o general Heleno, vai falar: porra, Olímpio, você é incendiário, mas não tem jeito, gente. O legislativo não foi feito para distribuir dinheiro. Nós podemos... Essa questão de emenda é positiva, isso já foi coisa nossa, criada aqui, jabuticaba brasileira. Não vem com essa conversa, nem onde é parlamentarismo não tem essa conversa. Manda na minha base. É onde é necessário. Você põe a ponte na minha base, aonde é necessária a ponte. Põe a ponte onde nem rio tem, aonde é necessária a ponte. É isso. E, em tese, o executivo foi eleito. Na hora que mudar, e aí o Heleno tem razão mesmo. Vamos mudar a Constituição. Se a maioria, se a população entender, vai mudar para parlamentarismo, vamos embora. Agora, não vem com essa conversa. Gente, é para nós mesmo. Vamos sinucar, vamos emparedar o Bolsonaro, emparedar o governo. Não estou fazendo defesa nem do Bolsonaro, nem do governo, não. Estou falando de uma situação. Eu podia ficar quietinho e falar: gente, deixa vir um caminhão de emenda para mim aqui e o executivo que se exploda, o Bolsonaro que se arrebente. Mas não dá para fazer isso. E não é. Aí você pega senadores. Nós, pelo Senado, fizemos obstrução, que a Câmara ia aprovar e votar. Como começa na gente, vai começar de novo. Eu quero ver qual é o senador que vai lá e dizer que o Congresso tem que ficar com a bufunfa de 19 bilhões. Vão querer morrer depois que essa fala minha na Jovem Pan. Mas, dona Laíde, minha mãe, reza muito, tem gente que reza pela gente. E vai dar tudo certo. Nós não podemos. Nesse ponto, o general Heleno, ele até falou, em intimidade. O homem público hoje é muito difícil falar que tem intimidade ou não. Estava num ato público. Ele confidenciou, ele faz sempre, em todos os momentos, é da característica dele. Ele sempre tem uma piadinha, uma manifestação aguda. E ele faz isso. Naquele momento, ele fez um comentário que não era para ter chegado à opinião pública. Mas, infelizmente, eu digo, o comportamento, a fala do general Heleno, ela é verdadeira. Lamento, mas é. Perfeito, senador. Bom, tá dado o recado. Eu disse que ia encerrar, mas tenho só mais uma última pergunta que eu não resisto. Eu já estou de olho nas eleições municipais desse ano. Queria, então, que o senhor dissesse para que lado vai o seu partido, afinal de contas, aqui na cidade de São Paulo? Quem é o candidato, candidata?
E também, qual é a avaliação que o senhor faz do cenário aqui na eleição mais importante do Brasil? A cidade de São Paulo é praticamente um estado, né? Eu não posso chamar de candidato, senão eu posso estar cometendo uma infração na legislação eleitoral. Pré-candidato, pode ser pré. Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, já é pré-candidata Joyce Hasselmann. Nós vamos ter só o momento de oficialização de uma convenção do partido. Está sendo constituída uma chapa bem forte mesmo. Nós esperamos chegar nas eleições com o número de candidatos que pode ter um partido político, é o número de vereadores que tem a Câmara Municipal de São Paulo, 55 e mais metade. Portanto, 83 candidaturas. Nós vamos chegar fortes e firmes. A convenção vai homologar a Joyce Hasselmann. Não existe previsão de resultados para essa eleição. Não dá para fazer antecipação. Mas o PSL, como o maior partido de direita do Brasil e da cidade de São Paulo, vai colocar a Joyce no segundo turno. E para ser campeão do mundo não dá para escolher o adversário. Em algum momento vai ter que enfrentar o adversário grande. E o PSL e a Joyce vão se preparar para isso. Muito bem, quero então aqui agradecer o senador Major Olímpio, do PSL aqui de São Paulo, gentilmente conversou aqui ao longo dessa hora, nessa terça-feira de carnaval, com os pingos nos is. Muito obrigado, senador, mais uma vez. Muito obrigado a vocês que estão trabalhando aí durante o carnaval, Zé Maria. Obrigado a vocês pela consideração e obrigado em nome do povo brasileiro pela campanha, pela prisão após segunda instância. Exatamente. Muito obrigado então para o senador Major